Essa é uma novela muito interessante. Eu tenho a impressão que quase todo mundo está acompanhando de alguma maneira, mas essa ideia aqui é sistematizar essa novela para a gente compreenda como o subterrâneo do bolsonarismo vem sendo alimentado por figuras que antes se colocavam como antibolsonaristas, né, ou anti-Bolsonaro. De como é trágica, quase sempre é trágica, aliás, eu diria que sempre é trágica, essa transição de políticos que vêm da esquerda ou do campo progressista ou de uma visão mais progressista da sociedade, quando eles percebem pela sua própria natureza, pelo seu próprio caráter, que o melhor dos mundos mesmo é se abraçar com o esgoto, se unir ao esgoto e tentar se reinventar dentro do esgoto para passar a impressão de que não faz parte do esgoto, mas faz. É exatamente o que está acontecendo agora com o senhor Ciro Gomes. Né? Vocês que acompanham redes sociais como eu, por exemplo, veem TikTok, Instagram, recebem links do YouTube, aparece em muitos locais o Ciro Gomes com um discurso muito lógico, muito racional, muito interessante às vezes, sobre a sociedade brasileira, sobre a política brasileira, sobre a visão de economia principalmente, tal, apesar daquele enroleixo que ele faz quase sempre. Mas o que ninguém sabia é que por trás dessa frustração com o petismo, olha como é diferente a crítica ao petismo e a fuga do petismo. Né? Esse nojo que ele tomou do PT, esse nojo do Lula, que o Lula é um irresponsável, é um bandido, é um vagabundo e tal. Né? Ao mesmo tempo em que ele já havia se colocado, e se colocava de vez em quando, coerente com um discurso mais antigo sobre Bolsonaro, que ele sempre tratou como um delinquente, um ladrão de gasolina, um funguista, um ladrão de carteira do Congresso e um ladrão no governo com várias acusações de corrupção que ele fez a Bolsonaro. Por essa razão, causou certa estranheza nas eleições para a Prefeitura de Fortaleza, quando ele apoiou o tal do deputado André Fernandes, um jovem do MBL, se não fala, e é do PL, que tem um vídeo que ensina as pessoas a rasparem o ânus. Débil mental, um delinquente, um sujeito patético e ridículo. E ele apoiou, assim, ele, no seu sentido de antipetista radical, ou seja, faço qualquer coisa e apoio qualquer lixo para me vingar do PT, que é a questão central do Ciro Gomes, ele apoiou esse André Fernandes da Prefeitura, isso causou uma certa repulsa geral, né? E ele deu umas explicações antipetistas, né? Era preciso superar o PT, vencer o PT e tal. E assim, esse ano ele já apareceu dando apoio, assim, prestando apoio, solidarizando a um candidato ao Senado do PL também, bolsonarista lá, e as pessoas começaram a acender, né, todos os seus alertas em relação ao Ciro Gomes. Mas aí ficou essa história. Ele foi para o PSDB, dizendo que iria restaurar essa centro-esquerda no Ceará, que foi muito forte, os tucanos foram muito fortes no Ceará nos anos 90, o Tasso Gereissati, com o próprio Ciro, que foi prefeito de Fortaleza, foi governador do Ceará, e era muito bem avaliado, e tal, era um sujeito que tinha uma visão interessante, desenvolvimentista, pensava o Brasil, e pensa o Brasil, né, da maneira dele, e de repente né, tá essa candidatura lançada, as coisas estão acomodadas no Ceará, sabe-se que há assim, uma aliança que se molda ali, uma espécie de frente ampla de centro-direita, que incluiria o André Fernandes e a turma do PL com o PSDB, mas dentro dos limites da usual sem-vergonhice da política brasileira. Só que quem vai ao Ceará? Quem? Ela, né? O furacão bolsonarista. A mulher do maquiador, a esposa do Boca Podre, Michele Bolsonaro, que é uma completa nulidade, né? Que é uma pessoa, uma desqualificada total, que foi jogada na política pelo esgoto bolsonaristas e assumiu um protagonismo completamente distante da realidade intelectual, política e enfim, dessa mulher. E ela foi lá e fez um discurso, que a Thalita vai mostrar agora, que se contrapôs a essa aproximação do PL contra o Bolsonaro, com o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes
é um sujeito que dizia que o Bolsonaro é ladrão. Vamos ver o que diz a nossa querida pastora Michele. Vamos lá. É sobre isso. É sobre essa aliança que vocês se precipitaram em fazer. O meu marido, só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Só um minutinho. Eu adoro o André, sou muito... Passei em todos os estados falando sobre o André, do orgulho que eu tenho do Nicolas, da Carmela, do Carmelo, da esposa dele que foi eleita. Tenho orgulho de vocês. Mas fazer aliança com um homem que é contra o maior líder da direita, isso não dá. Isso não dá. Isso não dá. Vou falar uma coisa. Nós vamos nos levantar. Nós vamos nos levantar e nós vamos trabalhar para eleger o Girão. O improvável. Aqui é todo mundo improvável. Damares era improvável, meu marido super mega improvável, André Fernandes improvável, Bela improvável, todo mundo improvável. Ok? A gente quer pacificar, a gente quer ter a unidade, e aí a gente vê que a pessoa não levanta a bandeira branca. A pessoa continua falando que a família é de ladrão, é de bandido, compara o presidente Bolsonaro a ladrão de galinhas, quando ele fala das joias, que a gente sabe que era um direito, que é presente personalíssimo. Então não tem como, não existe mais essa. A gente já viu declarações que quer fortalecer centro e esquerda, a essência disso. É isso. Então, ela causou uma enorme confusão no Ceará, porque essa aliança com o Ciro no Ceará, ela é fundamental para esse esquema da direita, da extrema-direita, tomar o poder no Estado, né? Ocupar e expandir o poder no Estado. Foi uma coisa que começou na eleição de 2024 na prefeitura, com Ciro e André Fernandes, que perdeu a eleição para um candidato do PT, mas por muito pouco. E se continuou sendo construída, mas sendo construída no subterrâneo, de forma envergonhada. Porque o Ciro Gomes é isso, ele não quer mostrar que ele trabalha com o bolsonarismo, que ele é bolsonarista, que ele tem relação com o Bolsonaro, que ele disse que foi colega dele, que eu conheço muito o Bolsonaro, foi meu colega há anos na Câmara, é um ladrão, é um bandido, roubava dinheiro da gasolina, eles, os filhos deles a roubarem. Isso é o que eu estou dizendo, tá? Ciro Gomes, tem vídeo, podem procurar, tem vários vídeos. Ele ensinou os filhos a roubar, é tudo ladrão que nem eles, são tudo bandidinho, bandido. No governo, comprou carteira de. Comprou carteira de crédito para o BTG, bandido, ladrão, vagabundo. E no subterrâneo, ele foi autorizado pelo Bolsonaro, né, a se aliar ao PL. Quer dizer, o Bolsonaro conduziu a negociação da aliança do PL no Ceará com o Ciro Gomes. Eles só se aliaram com o Ciro Gomes depois com o aval do Bolsonaro, desse bandido, desse delinquente que está cumprindo pena por golpe de Estado. E o Ciro Gomes não queria que ninguém soubesse disso. Aliás, não era para ninguém saber. Só como eles são descompensados, estúpidos, burros e neófitos na política, a maneira que o André Fernandes arranjou para responder essa verborragia da Michele Bolsonaro, que atrapalhou todo o processo político no Ceará, foi revelando esse segredo, né, Thalita? Bota aí pra gente, o André Fernandes, o famoso Raku. Thalita se recusa porque disse que o André Fernandes não é nada disso. Eu estou dizendo que eu estou equivocado, estou tendo uma visão preconceituosa de quem grava vídeos ensinando a raspar o ânus. Ah, não, tá ele aí, vamos. Então, eu não falaria isso. A própria esposa do ex-presidente Bolsonaro vem e tenta chegar aqui e dizer que a gente fez uma movimentação errada. O próprio presidente Bolsonaro, no dia 29 de maio dos parlamentares, pediu para a gente ligar para Ciro Gomes no Viva Voz. Ficou acertado que nós apoiaríamos Ciro Gomes, presidente Bolsonaro. Logo em seguida, o presidente Valdemar também. Só que o acordo era: é muito ruim para Jair Bolsonaro se aproximar de Ciro Gomes. Coloca o André, que qualquer pancada do André aguenta. Porque a gente tem que fazer um senador aqui no estado do Ceará.
porque a gente tem que fazer maioria no Senado no Brasil todo, porque a gente tem que derrotar o PT aqui no estado do Ceará e porque a gente precisa de um grande candidato forte de peso em todos os estados do Nordeste para apoiar Bolsonaro ou o seu sucessor, ou quem quer que seja o candidato, que a gente precisa derrotar o PT. Então, infelizmente, eu estou aqui para dizer que houve essa conversa. O presidente Bolsonaro pediu para a gente ligar para Ciro Gomes no Viva Voz. O filho de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, naquele mesmo dia que também estava presente, falou que era importante essa união. Então, eu não falaria isso em hipótese alguma. Enquanto tivesse movimento, jornalista, imprensa, militante, eleitor, quem quer que seja falando, eu não viria a expor. Mas já que a esposa do ex-presidente Bolsonaro diz publicamente que a gente fez um passe errado, que a gente deu um passe errado, que foi precipitado essa aliança, bom. Assim, olha como é engraçado, né? Aquela coisa que o Thalita, a gente sempre localiza, a tragicomédia brasileira. Ele diz assim, infelizmente esse contato aconteceu, essa conversa aconteceu. Né? O Bolsonaro botou no Viva Voz para eles ligarem para o Ciro Gomes para dizer, então, olha, não pode o Bolsonaro se aproximar do Ciro, porque o Ciro, vocês vão ver um pouquinho, tem um vídeo também, um pouquinho do que o Ciro fala do Bolsonaro, mas o André Rapacu aguenta toda porrada, aguenta qualquer pau, qualquer cacete. Aí, pronto, o André Fernandes foi colocado como testa de ferro do Bolsonaro nessa para não dar na pinta, gente. E ele fala, infelizmente, eu não ia revelar nada, nunca revelar nada disso, não queria nunca revelar isso, mas como a mulher do ex-presidente Bolsonaro meteu os pés pelas mãos e cagou tudo no Ceará, ela que é uma completa incompetente. Essa mulher foi jogada da política absolutamente de paraquedas, dentro dessa estrutura do fanatismo religioso, o qual ela comanda no PL, junto com a mulherada antifeminista. Então, um desastre. O Ciro Gomes vai ter que se explicar agora, vai ficar furioso, vai vir com um discurso. Anota o que eu estou dizendo, porque o Ciro é tão previsível, gente, ele vai ficar furioso, vai vir com um discurso debochado e furioso. Se for confrontado com isso em algum lugar público, por algum repórter ou algum provocador, vai surtar, com mais ataques ao PT e o Lula, para poder justificar perante a opinião pública essa sua posição abominável de fazer acordos subterrâneos com o próprio Bolsonaro, supostamente para vencer o PT no Ceará, mas não é nada disso, é porque ele quer se vingar pessoalmente do PT e do Lula, a quem ele inveja e odeia. Então, assim, foi uma tertúlia, como se diz no Ceará, uma festa, né? Foi uma tertúlia de imbecilidades, estutices, que gerou uma crise política que vai provocar, né, um processo de ruptura e muita confusão, muito curto-circuito nessa aliança que já estava bem consolidada, calma, pensada e pronta para ser colocada em andamento. Cabe ao eleitor do Ceará que tome vergonha na cara e fuja dessa gente, né? Estou dizendo para votar no PT, não é isso. Todos nós temos que pensar que a gente só supera o petismo, a forma, isso que o petismo virou, e pensa num salto evolutivo da política brasileira, buscando uma nova opção. Não é fugindo do PT votando no PL, né? Não é fugindo do PT votando no Ciro barra Bolsonaro. É o fundo do poço. É o fundo do poço. O Ciro pode vir com o que vier agora, o que ele quiser de vídeo, né? Pode chamar o meu amigo João Santana, que é brilhante, para fazer a marketing dele para a campanha, não vai para lugar, não pode até ser eleito, porque o Ceará, enfim, o Ceará nos deu o Girão, nos deu o André Fernandes, nos deu o Girão. O Ceará está também contaminado. Aquela dancinha do Bolsonaro, lembra? Uma multidão com uma dancinha, uma coisa horrorosa, brega, cafona, nojenta e tal, era no Ceará. O Ceará, infelizmente, é um lugar que foi contaminado também pelo bolsonarismo. Sim, é possível que eleja o Ciro com o Bolsonaro e continue elegendo
o Girão e o André Fernandes e o diabo a quatro. Mas a verdade verdadeira é que o Ciro não engana mais ninguém. A verdade é que não sou tão fuerte como eu pensava. É isso, Thalita. Coloca a thumb de novo aí, por favor, se você puder. Se você puder e vier comigo. Tá, e a outra questão... Desculpa, mil perdões. O vídeo. Isso. Vamos ver o vídeo do Ciro Gomes falando algumas coisas sobre o Bolsonaro, esse amigo com o qual ele fecha acordo no subterrâneo. Vamos lá. No debate do SBT, eu estava do lado do presidente da República. Ele falou o negócio de corrupção. Bolsonaro, anota aí. Você vendeu a carteira de créditos do Banco do Brasil de 3 bilhões e 700 milhões por 300 e poucos milhões de reais para o BTG. Eu disse o valor, eu disse quem fez, eu disse quem comprou. Disse se saiu algum jornal, alguma linha. Por quê? Porque o BTG é um desses bancos, cara. Está tudo dominado, o único livre, enquanto eles não me matarem, o único livre contra esse sistema sou eu. Olha que tragédia, o único livre sou eu. Eu disse lá, Bolsonaro, tu vendeu os gasodutos e oleodutos da Petrobras, vê se pode, presta atenção aqui. A Petrobras tem aqui São Paulo, então tem lá embaixo, na Baixada Santista, Cubatão, a refinaria gigante, produz lá o óleo diesel, produz gasolina, produz querosene de aviação, e aqui em cima está a grande cidade de São Paulo, que consome a gasolina e o óleo diesel. Para não ficar um monte de caminhão subir na serra, eles fizeram os gasodutos e os oleodutos. Então eles botam lá dentro, a bomba manda ver, isso sobe. Isso é um meio de transporte. Só quem usa isso é a Petrobras. E ela, sem isso, não tem como fazer as coisas subir a serra, a não ser dentro de caminhão. Então, ela fez esses gasodutos porque é muito mais barato para ela do que ficar alugando caminhão. Não é? Não é? Pois bem, o Bolsonaro vendeu todos os gasodutos e oleodutos e entregou para quem comprou um contrato de aluguel, que eles chamam take or pay, ou seja, eu vendo o gasoduto, mas como eu preciso usar, eu te alugo. E o valor do aluguel de 5, 6 anos, paga os gasodutos tudo e fica tudo de graça aqui para frente. Meu irmão, é uma roubalheira. Você não tem a ideia do tamanho. Mas por que não sai no jornal? Porque está tudo dentro do mercado. Existe um tipo de roubalheira que sai na denúncia. Um pastor exigiu uma barra de ouro para roubar não sei o quê. O Pazuello estava lá no ministério e roubaram na vacina, não sei o quê. Isso aí sai. Mas o que é corrupção grossa, em que o mercado financeiro é parte, isso não sai na imprensa. É isso. Então ele acusa o Bolsonaro de corrupto, de ladrão. Em outros vídeos que vocês podem buscar, tem muitos outros, eles dizem que o Bolsonaro é ladrão de gasolina, que roubava na gasolina da Câmara, que ele sabia, o Ciro fala com todas as letras que o Bolsonaro ensinou os filhos a roubarem, que são ladrões como ele. E por debaixo dos panos, como revelou o André Fernandes, eles fizeram um acordo para o Ciro Gomes ser o próximo governador do Ceará pelo PSDB, sem dar na pinta de que ele é, na verdade, um candidato do Bolsonaro. Graças à verborragia de Michele Bolsonaro e a inapetência política do André Fernandes, a gente soube que havia um acordo no esgoto com o próprio Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro, Carlos, Eduardo e Flávio, se pronunciaram nas redes de ontem para hoje, né, contra a madrasta, que eles odeiam desde sempre. Odeiam. Vocês lembram que quando o Bolsonaro foi eleito, na posse, tem aquela tradição antiga e cafona do presidente vir de Rolls Royce, um Rolls Royce dos anos 50, que foi dado de presente pela rainha da Inglaterra para o Brasil, e que ele veio de Rolls Royce, vai ali na esplanada e tal, aquela coisa e tal. E aí, assim, era o grande momento da vida da Michele Bolsonaro, ela e o Bolsonaro no Rolls Royce, era uma imagem que ficaria para a história, né? Quem é que pulou dentro do carro, sentou com as pernas abertas, com a bunda sentada para cima, com as pernas abertas, e ali ficou, e as fotos todas, da Michele com a cara amarrada, tentando sorrir com o Bolsonaro, e o Carluxo atrás com a bunda para cima, né, com quem está peidando com as pernas para cima, estragando completamente aquele momento que era o momento da Michele. Ela nunca o perdoou por isso. E todo mundo sabe, é notório essa história aqui em Brasília, de que eles nunca
né, se deram bem com a Michelle Bolsonaro, e era um conflito permanente no Palácio da Alvorada, enfim, o pau comia. E agora eles arranjaram um motivo mesmo para tentar se livrar dela, que ela fez uma cagada, né, uma cagada pesada agora no Ceará. Então, nada como um dia atrás do outro. Nada como um dia atrás do outro. E por falar nada como um dia atrás do outro, eu disse, a nossa submanchete é essa falando da vergonha, do vexame absoluto que é desses 3 deputados que estão foragidos, né, uma está presa, continuarem com o mandato de deputado federal na Câmara dos Deputados, né, com a total conivência do presidente da Câmara, o senador Hugo Mota. Deputado Hugo Mota, senador. Deputado Hugo Mota. Eduardo Bolsonaro, foragido morando na Flórida. Ramagem, né, Alexandre Ramagem, deputado federal, condenado a 16 anos de cadeia, foragido morando na Flórida. Carla Zambelli, deputada federal, condenada a 10 anos de cadeia, foragida na Itália, foi presa, espera extradição. Está presa, está num dos piores presídios da Itália, já faz meses, não tem perspectiva de sair, e vai ser mandada de volta para o Brasil. Essas 3 figuras nefastas, esses 3 delinquentes, continuam com mandato. Hoje, numa informação que eu vi numa postagem da deputada Duda Salabert, ela diz que o STF acabou de cobrar da Câmara para que pelo menos o Alexandre Ramagem, que é perdão, gente, pelo menos o deputado Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, que foi condenado a 16 anos de cadeia por tentativa de golpe, né, um golpista, está foragido, pelo menos ele tem o salário cortado. Pelo menos ele. Né? Assim, porque junto esses 3 custam R$400 mil por mês aos cofres públicos. Como é que pode a Carla Zambelli estar num presídio para ser extraditada, a bandida, condenada a 10 anos de cadeia no Brasil, recebendo salário com mandato, recebendo salário de deputada federal? Alexandre Ramagem, foragido, condenado, recebendo salário de deputado federal com mandato. Ele votou já fora do Brasil. O Eduardo Bolsonaro está há meses morando nos Estados Unidos, foragido também, que ele não pode mais voltar. E aí, simplesmente, recebem salário e continuam com o mandato. Isso é um vexame, eu não sei. Cara, é porque essa é um outro problema que eu acho que não é culpa exclusiva, mas advém do que se transformou o petismo no Brasil. Não há mais, no partido hegemônico da esquerda, da centro-esquerda, que é o PT, que deveria ser a nossa vanguarda, né, a nossa vanguarda de manifestações políticas, simplesmente isso está completamente fora da agenda. Tudo é aceitável, não se deve mexer com nada, não se coloca polêmica em nada, vamos tocar e deixa essas coisas acontecerem. Mas eles continuam, todos 3 continuam com mandato de deputados federais, né? 2 foragidos e uma presidiária na Itália. 2 condenados já pela Justiça Federal do Bolsonaro, que está sendo processado, e se voltar ao Brasil, será condenado e vai para a cadeia também. Junto com o pai dele, que já está lá na Superintendência da Polícia Federal.